Aqui eu, Ju e Fábio, e a nossa convidada Karen, que é uma grande amiga, que a gente teve a oportunidade de encontrar em Portugal numa noite maravilhosa e que a gente está longe, mas está perto, compartilha a vida, desabafos, alegrias, tristezas, dores, desafios, conquistas e acho que é para isso que servem as boas amizades, especialmente entre nós mulheres, né, que isso se fortaleça, porque quando uma sobe, várias podem subir junto. Aí eu acho que isso é o mais legal. Na nossa live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre migração, sobre esse olhar feminino. A Karen é advogada, é professora, mora em Portugal e transita bastante em Milão, porque ela trabalha tanto em Milão quanto em Portugal. Então, tem uma experiência, está há 5 anos fora do país já. E a Ju, que é a nossa irmã, está há quantos anos? 11? 11 anos já no Canadá, em Quebec. E aí a gente vai querer que elas falem um pouquinho para nós aqui sobre os desafios que encontraram, até a partir da Karen como advogada, eu sei que ela também atua em relação à questão de cidadania e tudo mais. Então, quais foram os desafios de cultura, da língua, né? Como que foi se ambientalizar em outro país? Que vocês compartilhem aqui um pouquinho com a gente e com aqueles que estão nos acompanhando. Quem começa? Sempre acontece isso, né? Quando passa uma palavra e a gente está em duas, a gente fica quem começa. Só quero cumprimentar e agradecer. Luciana, Fabiana, Ju, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou num ambiente que eu me sinto em casa, que eu me sinto acolhida e que faz parte da minha rede de apoio estando aqui fora, que a gente fala sobre isso hoje. Mas só para agradecer. E Ju, por favor, minha querida, pode começar. Então, como eu conversei com as meninas ontem, a gente teve bateu um papinho e vou contar um pouquinho só da minha trajetória, como é que foi para mim, a minha experiência pessoal. Hoje temos muitos imigrantes brasileiros, especialmente aqui no Canadá. Tem muita gente que saiu do Brasil por causa da questão de política, tudo. Mas quero deixar claro que eu vou contar a minha experiência. Para algumas pessoas pode ter sido não uma boa experiência ou uma boa, mas eu vou falar sobre a minha experiência. O porquê de eu ter escolhido o Canadá, por que eu vim para cá. Então, não quero me alongar muito, porque são 11 anos, e tudo começou antes dos 11 anos, porque uma decisão dessa começa bem antes. Foi uma decisão muito bem pensada e calculada por mim e minha família. A gente fez isso juntos, eu, meu marido, e viemos eu, ele, o Ângelo e o meu filho de 5 anos. Decidimos isso em busca de qualidade de vida. A gente estava decepcionado com algumas questões de corrupções e coisinhas assim, violência no Brasil que estava afetando um pouco a gente. E quando surgiu a oportunidade de vir para o Canadá, quando um amigo nosso falou sobre isso, a gente simultaneamente abraçou a ideia. Nós dois decidimos, não sei, é isso para nós, sabe? E começamos a estudar, a gente fala francês aqui, começamos a estudar francês, tudo, e foi dando tudo certo, No momento que chegou a hora de imigrar, o Ângelo estava muito bem na profissão dele. Eu estava junto com ele na consultora que ele estava trabalhando, a gente tinha alguns planos, se desse errado, o nosso plano A, que seria vir para cá, o plano B já estava tudo certo, e a gente estava muito bem com isso também. Mas o plano A funcionou e a gente veio. Para vir para cá, encontramos desafios também bastante, especialmente a questão da língua, quando você sai de um país que você fala português e acha que você já fala francês, terminando um básico de francês, você chega em outro país e você vê que você não sabe nada. E a gente hoje a gente dá risada, mas foi bem difícil na época, eu tinha medo de atender o telefone. Meu telefone tocava, é o pavor dos imigrantes aqui, eu acho que atender o telefone, porque acho que eu não entendi nada do que eles falam no começo. Então eu deixava tocar, fiz uma caixa postal e escutava as mensagens. Mas encontrei muita gente aqui que me ajudou logo no início. Me assustei porque me falavam que os canadenses eram frios, e por incrível que
pareça, foram as pessoas que mais me abriram as portas, que me acolheram e me ajudaram muito. São meus amigos ainda. Quando eu me mudei para cá, conheci meu vizinho, um casal muito querido, o Pierre e a Carrinda, e eles nos acolheram, ajudaram inclusive com a língua, com escola para as crianças, tudo aquilo que a gente não tem nem noção do que vem por trás de uma imigração, com família, com filhos, com toda uma mudança, eles nos ajudaram muito. Então, esse foi o meu início. Agora vou passar um pouquinho a palavra para a Karen, para ela falar um pouquinho do início dela também, porque senão eu vou ficar falando a live inteira. Por mim, pode, eu vou ficar super feliz de ficar te ouvindo. A minha jornada foi há 5 anos, quando eu decidi vir para a Itália, né? Quando eu saí do Brasil, vim para Milão, para a Itália, e dentro de um projeto pessoal que já era antigo, minha filha já estava no exterior, já tinha vindo fazer a universidade fora, então estar no Brasil já estava perdendo um pouco sentido. E tinha a intenção da Itália exatamente por conta de ter a cidadania italiana, que facilita, obviamente, você entrar num país quando você tem a nacionalidade, enfim, tem um visto, tem algo regular para fazer isso. E na época, a razão principal foi o doutorado. Eu estava fazendo doutorado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e vim fazer um período desse doutorado na Universidade de Milão. E já aproveitei exatamente o período do doutorado para unir um projeto, para iniciar ele, para testar, né, se ia conseguir levar adiante aquilo que eu pensava. Então, obviamente, cheguei primeiro focada no doutorado, que era o primeiro projeto que precisava ser levado adiante, ser concluído. E já quando caminhava para o final do doutorado, fui começando a caminhar com os outros projetos, de desenvolver a vida profissional, de me estabelecer. E aí nisso entrou Portugal na minha rota, que não era um plano inicial, mas acabou que foi conveniente, até pelo fato de ser advogada, de trabalhar com direito internacional, de ser professora, né, já quase 2 décadas como professora. E à época, Portugal ainda tinha um acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então as 2 ordens mantinham um acordo que simplificava o processo de inscrição, de habilitação de advogados brasileiros em Portugal. Então era uma boa forma de eu me habilitar para começar também a poder exercer a profissão aqui fora. Então, meu vínculo na Itália como pesquisadora, por conta do doutorado, e meu vínculo em Portugal como advogada, né? E aí fui levando isso, concluí o doutorado, e quando eu concluí o doutorado, é que eu decidi vir mais para Portugal, né? Fico aqui, moro em Lisboa, mas mantenho ainda, porque nesse período eu desenvolvi meus contatos e meu trabalho em Milão. Então, hoje eu tenho um trabalho que me exige estar em Milão também. Então, eu tenho residência em Portugal, mas estou frequentemente em Milão, circulo entre os dois, porque é onde eu estou desenvolvendo hoje o meu trabalho, como advogada, como professora, como consultora, dentro do direito internacional, que é a área que eu abracei desde que estava no Brasil, já era professora de direito internacional e trabalhava com isso, mas agora fazendo exatamente o outro lado da profissão, que é o atender os brasileiros residentes do exterior. E nesse ponto é estratégico Itália e Portugal, que são países que têm uma grande demanda, né? Tem brasileiros residentes, principalmente em Portugal. Então eu atendo brasileiros em Portugal e na Itália, e atendo ainda no Brasil, enfim, dou aula ainda, né, no Brasil. Então, até quando as meninas convidaram para a live, mas e o horário? Estou super acostumada, porque eu ainda dou aula online, né, para o Brasil, e termino a minha aula online às 3, 4 da madrugada. Então isso não é problema. Mas foi isso, né? Foi uma jornada focada na parte profissional, e também para poder ficar mais perto da minha filha, porque também já tinha saído do Brasil, já com essa intenção de permanecer fora, e a gente conseguiu criar, então, o ambiente, com dificuldade, obviamente, nada é simples, nada é fácil, mas
se estabelecer dessa forma. Então, hoje é entre Portugal e Itália, entre Lisboa e Milão, que a vida segue. Queria Eu queria fazer uma me pergunta para colocar. vocês, já que a Ju contou um pouquinho, né? Falou de como foi recebida pelo, pelo pessoal local e tudo mais que se sentiu acolhida. Eu queria saber qual foi a principal barreira que vocês perceberam, né, nesse início, assim, né? Tipo, porque a gente está se habituada a viver de uma forma e tudo mais, ter uma rotina, e mesmo o modo como as pessoas se portam e se relacionam. E qual foi a principal barreira que vocês encontraram, assim, para se adaptar no lugar para onde vocês foram? Ju? Tá. Eu estou Para dando a mim, palavra, Ju, você pode ok, ser você primeiro. Vamos na ordem alfabética. J, K. tá bom. Ah, acredito que para a maioria das pessoas, para mim também foi a barreira da língua. Foi muito difícil. Eu cheguei aqui, fiquei grávida. Logo que eu cheguei, 2 meses depois eu engravidei. Então isso atrasou um pouco até a minha questão de como é que eu posso dizer? Adaptação. De adaptação e de estudo também foi mais difícil, mas me ajudou bastante. Ao mesmo tempo, depois eu entendi por que eu engravidei nessa hora, tudo estava no seu tempo mesmo. Porque eu estudei mais francês, tive mais tempo de estudar e de fazer as coisas mais em casa também, que estava precisando para aquele momento. Mas para mim, assim, a parte mais complicada, assim, foi a barreira da língua, assim, de não se fazer entender, de passar os dias assim no francês. Quando eu chegava em casa, eu assinei a Globo aqui no primeiro ano que eu estava aqui, porque eu falei, eu preciso escutar português, eu quero ver tudo em português, eu quero escutar no jornal em português. Eu não aguentava mais o francês. Então para mim foi essa. Eu queria só fazer um adendo, que eu falei dos meus vizinhos que nos acolheram muito bem, mas eu preciso falar de uma pessoa. Quando a gente chegou aqui, que foi a pessoa que nos apresentou a imigração, nos falou disso. E quando a gente chegou aqui, fazia um mês que ele tinha chego, e foi ele que foi buscar a gente no aeroporto e nos ajudou muito. É um amigo do Ângelo, o Álvaro, é meu amigo também. Então a gente tem o coração cheio de gratidão por ele também. Ele e a ex-esposa dele, que nos ajudaram bastante a sair. Acho que a língua também, né? Quando eu cheguei, eu fui primeiro. Portugal não, embora nós sabemos que entre o português brasileiro e o português europeu também existe uma diferença, mas eu acredito que nada se torna uma dificuldade. Adaptações que são mais simples, mas na Itália, sim, embora eu já tinha estudado italiano, até por conta de para o doutorado, eu precisava vir com a fluência. Mas uma coisa é a fluência, como a Ju falou, você estuda ainda estando no Brasil, e aquele estudo sem uma imersão, e você acha que você está arrasando no italiano quando você chega aqui ao dia a dia, que você fala com o italiano nativo. Aí você já, opa, calma, né? Fala devagar aí, eu não estou entendendo, e vem as expressões, assim, como, né, vai acontecer no Brasil, para quem conhece o português, cada local, né, tem as suas expressões, e que aí a gente vai tendo também essas dificuldades. Mas talvez para mim a barreira não foi tanto nessa, mas foi mais uma barreira talvez de solidão mesmo, de um sentimento, né, de por no Brasil eu ter uma vida que era com realmente muito movimento de gente. Eu fiquei 17 anos em sala de aula no Brasil, né? Fui professora em graduação, sala de aula, e fazia isso todos os dias. Era uma professora de todo dia em sala de aula. Então, acostumada com muita gente, e além da pandemia, né, que Milão lembram, né, que foi justamente o norte da Itália, né, que teve o problema da pandemia e que as regras eram muito, né, rígidas, o lockdown foi muito severo. Então eu chego em Milão num período em que não se pode sair das ruas, que as pessoas não podem ter contato. Então era realmente uma solidão assim absoluta, né? Minha filha em Taiwan, esse período terminando ainda a universidade, eu em Milão, não podia frequentar as aulas do doutorado, eram online, tive que fazer as aulas online, então eu não tinha contato físico, pessoal, com ninguém.
né? Tanto que eu cheguei a me questionar se não era o caso de voltar para o Brasil, porque se é para eu ficar fazendo as coisas online, eu faço para o Brasil. Mas ninguém sabia em que momento que a pandemia acabaria, né? Então, assim, eu vou embora para o Brasil de novo, daí de repente a pandemia passa e eu tenho que vir, não, então eu vou ficar, né? Aquela sensação de vai demorar só um pouquinho. E acabou que veio segunda onda na Itália, veio segundo lockdown, né? E o norte da Itália é sempre mais severo, até porque também mais frio, né? Então tem as questões que envolviam ali a transmissão do vírus tudo. Então foi realmente assim, um período de muita solidão. Se a Lu, inclusive, lembrar, é um período que nós fazíamos muitas videocall entre nós, né? Conversávamos, exatamente porque eu sentia, era uma solidão. Tinha amigos do Brasil com quem mantinha contato, mas teve também momentos que foram poucos que eu consegui manter um diálogo assim, né? Cada um tá ali cuidando da sua vida, coisas, enfim. Então acho que teve algumas situações pontuais também, até eu comentei, né, com as meninas, uma vez entrando em uma biblioteca, a bibliotecária me perguntou se, depois de conversar um pouco, eu comentei que eu vinha do Brasil, e eu tinha que fazer um cadastro lá, ela me perguntou se eu sabia usar um computador. Então, tem algumas bizarrices que a gente também passa, mas que isso é pontual, isso vem do estrangeiro que não conhece o Brasil, que conhece o Brasil somente daquilo que a mídia passa, acham Que é que vendido, aqui né? é futebol, carnaval e que a gente vive no meio do mato, que somos todos índios, né? Aí, né, que Amazônia. somos todos Todas índios. mulatas, Então, né? foi algo assim que eu falei, poxa, eu tô aqui fazendo meu doutorado, ela tá me perguntando se eu usar o computador. Quase que eu falei, não, no Brasil a gente não tem computador, a gente vive na oca, né? Vivemos nas tribos, Somos mas plumas. eram pontuais, né? Você percebia que vinha, né, da pessoa que não conhecia. E seja na Itália, seja em Portugal, sempre tem essas pessoas, né? Tem muita gente boa. Eu também acho que, Ju, nisso a gente compartilha. Eu me senti, né, tirando os casos pontuais, me senti acolhida, seja por italianos, seja pelos portugueses, e principalmente eu sou uma defensora e sei de uma grande comunidade brasileira aqui em Portugal que reivindica muito questões que, né, falam que há muita xenofobia. Se eu falar que eu sofri algum tipo de xenofobia, eu estarei mentindo. E eu digo isso sabendo que eu estou num lugar privilegiado, que eu acho que eu posso dizer para todas nós aqui. Estamos aqui em quatro mulheres que têm uma profissão, que têm uma carreira, somos mulheres brancas, e nós sabemos que em qualquer parte do mundo ainda isso é um grande obstáculo, né? Eu sei porque, como eu atendo brasileiros aqui fora, eu tenho muitos clientes que dizem exatamente isso. Ah, mas eu sofro preconceito e tal. Muitas vezes vem porque é o brasileiro, sim, o brasileiro negro, o brasileiro que vem numa condição precária, que vem para trabalhar em espaços, né, mais simples, e que ali acontecem esses abusos. Então, eu reconheço, inclusive, que eu estou num lugar privilegiado nesse sentido. Eu cheguei aqui como advogada, como professora, né? E nós temos também uma forma de se portar que as pessoas já ficam um pouco mais com medo de querer fazer certo tipo de comentário. Inclusive, uma coisa que eu ouço muito aqui, que eu não gosto de ouvir, é que é exatamente, acho que a Ju talvez ouça a mesma coisa, porque somos parecidas fisicamente, né, Ju? Mas você não tem cara de brasileira. Por ser Eu já ouvi. loira, por não Você ter não é o estereótipo que mulata. eles criaram para o brasileiro. Então, muitas vezes, quando você está mais em silêncio, eles custam a identificar. Aí, quando você começa a falar, por exemplo, em português, quando a gente fala, eles percebem rapidamente o nosso português brasileiro, né? Aí é que a pessoa, nossa, mas você não tem nem cara de brasileiro. Então, é nesse sentido que eu posso dizer, e me incomoda. Por quê? Porque vocês acham que o Brasil é o quê? Vocês acham que o Brasil é só Rio de Janeiro, é só Nordeste? Vocês criaram uma imagem de um brasileiro que é esse, que é meio índio, que é...
Não, gente, vocês não conhecem, né? E nós somos todas aqui do sul do Brasil. Você tem quase que pegar o mapa e dar uma aula de geografia para a pessoa, explicar a imensidão do nosso país, né? De dimensão continental, para que eles entendam, sabe? Então isso incomoda, mas não posso dizer que é uma ofensa no sentido, né? Porque eu sei que é diferente do que outros brasileiros passam quando estão aqui. E eu sei pelo depoimento, né, dos clientes, né, eu atendo os brasileiros, como eu disse aqui, muitas mulheres. E aí, eu estou me estendendo, mas eu estou concluindo. E aí, as mulheres relatam coisas muito piores do que só dizer, né, ah, é brasileiro. Vem comentários pesados quando se fala da mulher brasileira. Eu quero aproveitar a tua fala e quero fazer duas perguntas aqui em uma, né? Uma é sobre as regras, os costumes que vocês veem que o quanto tiveram que se adaptar de fato, que é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? E outra é sobre a questão feminina mesmo, né? O quanto possível preconceito aí que vocês enfrentaram por uma questão de simplesmente ser mulher, né? E ser mulher brasileira tem aí os estereótipos. Então, se puderem falar aí, olha, às vezes não vivenciaram, mas sabem que vivenciam, né? Que, em geral, a Karen aí tem... A Ju também pode falar sobre isso, porque ela também tem bastante contato com várias pessoas. Mas às vezes o cliente vem trazendo, né? Essa reclamação, assim, né? Essa queixa, eu posso dizer. Então, Deixa eu só fazer uma emenda aqui na pergunta da Fábio. Eu queria saber uma coisa mais pontual ainda em relação a essa parte do feminino, da discriminação e tal. Porque a gente não pode ignorar que aqui no Brasil existe essa diferença. Né? E que ela existe no ambiente de trabalho, homens e mulheres ganhando diferente, em que pese tenham a mesma titulação, as mesmas competências, habilidades, e acaba tendo um salário diferenciado. Eu queria saber se, no lugar onde vocês estão, se essas diferenças, elas também existem, se existem, também são tão gritantes como aqui, se elas vêm sutil, como muitas vezes acontece aqui também, ou se ela é mais já declarada. Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre um lugar privilegiado também, é lógico, como a Karine disse, mas vou falar como quando eu cheguei, por exemplo, que eu não tinha emprego, ninguém sabia quem eu era, e a primeira impressão que eu tive quando eu saí. Vocês sabem que eu fiz durante muitos anos corrida de rua, e durante muitos anos no Brasil, quando eu corria só na metade do parque, porque a outra metade eu tinha medo de correr sozinho, e ainda assim eu ia com medo. Escolhia os horários e as ruas que eu passava. Quando eu saí aqui a primeira vez eu me assustei, porque nenhum caminhoneiro me assobiou para mim, nem mexeu comigo. Me assustei quando eu vi uma mulher dirigindo um caminhão e uma mulher dirigindo um ônibus escolar, os ônibus de linha, muitas mulheres. Caminhões, muitas mulheres. Talvez seja mais mulher que homem que eu já vi dirigindo. Me assustei quando eu vejo as mulheres aqui saindo com shorts mais curtos do que eu vi as mulheres usando no Brasil. E ninguém fala nada. Você pode ir com o jeito que você quiser. O respeito aqui é algo que me assusta ainda, depois de 11 anos que eu tô aqui. Cada um cuida muito da sua vida e a mulher, não existe esse negócio do corpo da mulher, sabe, como tem aí, até na questão de estereótipo e disso que está no Brasil tão forte, assim, das mulheres não poder ter uma gordurinha fora do lugar, não poder ter isso, não poder ter aquilo. Aqui não é assim. A cirurgia plástica aqui você não vê várias clínicas, de estéticas também não. As mulheres envelhecem bem, sim, elas se cuidam, sim, mas envelhecem e tem lá suas ruguinhas e tá tudo bem, tá tudo certo. E eu acho assim, a questão profissional para a mulher também me sinto privilegiada, porque não senti nunca nenhum preconceito. Os preconceitos que eu tive aqui, que eu sofri e que eu senti vindo porque eu era mulher, não vieram dos canadenses. Eu senti isso dos imigrantes de alguns países. Aqui no Canadá temos muitas pessoas de origem árabe, assim, sabe, também.
E, e lá a cultura deles é um pouco semelhante à do Brasil. O homem tem as suas funções, o homem é mais forte, a mulher não pode carregar peso. E até lá no meu trabalho, quando tem alguma coisa, que eu pego alguma caixa, alguma coisa, todo mundo... Não, não, não. Vem não os canadenses, esses imigrantes. Não pode. Eu falei, gente, eu consigo se eu quiser. O pessoal já aprendi a fazer isso, porque no começo eu achava normal eles irem me ajudar e tudo, sabe? Mas acredito que aqui, pelo menos da minha parte, como eu disse para vocês, falo da minha experiência, a mulher é muito mais igual a questão de gênero, mulher e homem, sabe? Para o trabalho, para você sair, para você quer trabalhar no mecânico, você pode ser uma mulher e trabalhar na mecânica, você pode ser uma mulher e ser motorista de ônibus, motorista de caminhão, você pode, a motorista de caminhão que vai dormir na estrada. No Brasil, pensa uma mulher dirigindo caminhão sozinha. Praticamente impossível você pensar que ela vai dormir num posto. Aqui isso acontece. Então, eu acredito que aqui, assim, a questão da mulher das diferenças de gênero, tá tudo... Tá travando, meu, é isso? Pra mim tá Pra mim, não. normal. A mãe disse que tá fazendo eco. Pra mim, não tá fazendo eco e nem travando. É que eu acho que quando eu falo, às vezes eu escuto um eco. Quando você fala, eu não escuto. Eu acho que é o teu telefone, o teu telefone sofreu um Tá, vou acidente. fechar ele. Então, da questão da mulher, é isso que eu tenho para falar aqui do Canadá, dessa minha experiência, assim, sabe? Não, até questão do etarismo também, que no Brasil, pense, eu saí do Brasil fazia 11 anos, e quando eu saí de lá, teve uma questão no meu trabalho que falaram para mim que eu já estava meio que vencendo o posto que eu ocupava. A minha data de expiração estava chegando e eu tinha 32 anos, já tinha dado o que tinha que dar. E aqui, hoje eu estou aqui, que nem quando eu tirei a minha cidadania, cheguei no meu escritório, a minha chefe fez uma carta para mim, bem linda assim, e no final ela escreveu: nós pegaríamos milhares como você. Você é a nossa pérola. Então, tipo, e eu tava com mais de 40 anos já. Então, isso aqui para mim, sabe, eu poder trabalhar tranquilamente com 46 anos, trabalhar com uma pessoa de 20 anos e não ter problema nenhum com isso, tá tudo certo, meu emprego tá garantido, não tenho medo de perder o emprego, como no Brasil que fica essa concorrência e sempre estudando, e sempre lutando, indo atrás para não perder, para guardar a vaga. Aqui não sinto isso, felizmente. Eu vou só pontuar aqui antes da Karen falar, Ju. Você falou segurança, você falou de qualidade de vida e você falou de Etarismo, que também faz parte etarismo, da qualidade de vida. sim, mas você falou Igualdade de gêneros. igualdade, equidade, né? Ali dos gêneros, exatamente. Então, eu acho que são pontos. E também uma outra coisa que você falou, que está me fugindo a palavra aqui, vou falar em outras, mas de um ajudar o outro, ajuda mútua, né? Eu acho que tem É o senso de muito aí, comunidade. que é diferente do que nós temos aqui. Aqui nós temos uma competitividade, e aqui estou generalizando, de modo geral, nós tendemos a ter sim uma competitividade não de olhar o outro como alguém que pode te ajudar, né? E sim aquele que pode te derrubar. Então eu não vou passar isso para ele, isso eu não vou falar para ele porque ele é como meu rival. E isso é diferente, né? Uma questão talvez cultural, talvez até eu possa colocar assim que exista mais especificamente no gênero feminino, mas que é algo que nós mulheres podemos começar aqui quebrando, né? Com certeza. Tá. Posso devolver a palavra para Karen para poder falar, mas só queria pontuar porque são coisas que para trazer reflexão para todas nós, né? Do quanto a gente pode melhorar. Tu sabe que nesse aspecto da igualdade de gênero, a minha percepção de Europa, mas óbvio, mais especificamente de Portugal e Itália, que é onde eu vivo. E o que eu vou dizer agora não é baseado em experiência pessoal, mas em relatos exatamente de clientes, por atender muitas mulheres aqui.
maioria brasileira, mas também as nacionais também acabam tendo alguma situação. Existe uma situação que, para mim, parece paradoxal da Europa, né, de países europeus, e conversando com conhecidas, com amigas de outros países, para além de Portugal e Itália, existe um paradoxo que é, ao mesmo tempo que existe uma política de igualdade de gênero, e que isso inclusive, né, as políticas públicas, as ações afirmativas de igualdade que são feitas pelas empresas, que são feitas pelos governos, alguns países mais desenvolvidos, outros menos, né, a Alemanha, a Inglaterra, que tem isso muito já mais, mas também tem essas políticas e essas ações afirmativas também em Portugal e Itália, e que te fazem ter exatamente essa satisfação, né, de saber que você não vai ser discriminada por ser mulher quando você está ocupando o teu posto de trabalho, por exemplo, como a Ju falou, a questão idade também, Ju, que você colocou muito bem, que né, quando nós passamos, eu aqui, né, nos 45, já pensando que eu estou no caminho dos 50, meu prazo venceu, né, eu sou produto vencido para a sociedade, se fosse, né, pensar dessa forma. Mas o paradoxo que eu queria dizer é, ao mesmo tempo que do ponto de vista de sociedade, econômico, né, a questão da relação das empresas, a questão do governo com a preocupação com a igualdade de gênero, nos ambientes íntimos isso não tem evoluído. E o que eu estou querendo dizer? Eu ainda, e como eu disse, não da experiência pessoal, mas dos clientes, quase todas as situações de divórcio, por exemplo, que eu faço, e muitos são exatamente o divórcio de brasileiras com estrangeiros, que isso é um aspecto que, se as meninas permitem, eu queria até falar um pouco depois, que eu acho uma coisa importante para nós, como mulheres, a mulher que pretende migrar, pensar um pouco nisso, que é uma coisa que eu vejo muito claramente aqui, eu vejo a consequência do aspecto da migração da mulher. Mas boa parte dos clientes que eu atendo, as ações de divórcio, de guarda, as mulheres relatam a violência dentro da relação. Há ainda muita violência doméstica, mas é uma violência que fica um pouco mais Pelada? mascarada. Então, para mim, isso é um Seria uma paradoxo. xenofobia no lar, vamos dizer, entre o casal? Um preconceito com a mulher por ela ser brasileira, assim? Eu acho que daí é uma Geral, ameaça em relação a ao questão fato de dela não gênero. estar Existe legalizada, às vezes. Existe uma questão específica, um agravante da mulher brasileira, mas independente da mulher brasileira, por exemplo, portuguesas, amigas portuguesas, amigas italianas, que é esse paradoxo que eu falei. Ao mesmo tempo que o país se demonstra muito pró-igualdade de gênero, mas o oculto disso, as relações íntimas, privadas, as famílias Fechado. ainda conservam um machismo muito grande, seja Portugal, seja Itália, e eu ainda ouço muito relato de violência doméstica. Quando é com brasileira, aí depois eu quero abrir um ponto para falar disso, mas de um modo geral, e é esse que é o paradoxo que eu vejo, que ao mesmo tempo que se evolui tanto em alguns aspectos, parece que ainda, e isso tem a ver com o que a Ju falou, de que aqui fora as pessoas, o aqui fora que eu digo porque isso vale, por exemplo, para o Canadá, o relato é da Ju que vive lá, e é o relato que eu posso dizer que é o mesmo aqui de Portugal e de Itália, que é, as pessoas não se metem muito na vida dos outros, as pessoas é cada um cuidando da sua vida. E ainda que isso seja ótimo, que eu acho ótimo cada um cuidar da sua vida, mas aí vem o problema que é o cada um cuidar da sua vida e que dentro de casa você, né, dependendo da situação da mulher, ela vai ficando mais vulnerável, mais fragilizada e exatamente ninguém quer se meter naquilo ali, ninguém quer saber, quer apoiar, as pessoas fecham os olhos e fecham os ouvidos para aquilo. E é isso que eu vejo de relatos de clientes. Então é esse o paradoxo. Se evolui em alguns aspectos políticos e econômicos, mas as relações íntimas, a família ainda conservam um machismo que ainda é preocupante, eu acho.
Nesse aspecto, então, eu acho que a Ju está melhor amparada, né? Eu vejo que o Canadá está bastante à frente, À né, frente, é. do Brasil e de Portugal, da Itália, ainda nesse aspecto de equidade, de dar o mesmo tratamento da mulher. Até acho que lá no Canadá, pelo menos, eu só foi a passeio, né? Mas me chamou muita atenção, eu comentei com a Ju sobre isso, porque eu realmente não senti essa diferença, esse olhar discriminatório ou aquela questão mais sutil. Fiquei muito pouco lá, né? Como eu falei. Mas mesmo a Ju me contando a questão de trabalho, igualdade salarial, é algo que a gente não vê aqui, né? Até o direito trabalhista lá é muito diferente do nosso. Porque as relações não precisam tanto, as relações de trabalho não precisam tanto se socorrer do direito do trabalho, porque elas são respeitadas, que é algo que aqui não ocorre. Aqui a gente ainda tem aquela política do vestir a camisa da empresa, ainda que você tenha que trabalhar mais horas de graça para essa empresa. Porque isso mostra que você é um bom funcionário, que você é um bom colaborador, que você... e até pelo medo, pelo receio de perder o cargo para alguém que vai fazer isso. Porque culturalmente a gente está habituado que a pessoa tem que fazer mais do que ela foi contratada para fazer, para que ela seja validada no trabalho dela. E quando se trata de mulher, ela tem que fazer 2, 3 vezes mais do que um homem faria. Porque se nós colocamos um homem e uma mulher para disputar determinada função, se essa disputa é entre um homem e uma mulher, esse homem está muito à nossa frente. A gente tem que estar com uma titulação muito acima da dele para poder ser a preferida. Caso contrário, a gente já sai atrás, né? A gente já sai perdendo. Mas eu queria, Fábio, acho que também, eu queria ouvir um pouco, Karen, sobre essa questão das mulheres brasileiras, especialmente, porque a gente sabe que muita gente glamoriza muito essa coisa de morar fora. Vocês duas já devem ter ouvido muito isso, né? Mora em outro país, então, tipo, não tem dificuldade nenhuma, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. E tem algumas brasileiras que ainda sonham com aquela coisa assim do príncipe encantado que tá lá no exterior, né? Vou casar com um americano, vou casar com um italiano, vou casar com um turco e tal, e sai do Brasil com essa expectativa de casamento, às vezes para ter uma cidadania e tal, e mudar de vida. Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu acho que, para mim, a conversa aqui é toda ótima, mas para mim, se eu puder, na minha fala, ser útil para quem acompanha a gente, eu espero que seja nisso, e não talvez diretamente para quem está, mas como usar isso como forma de difundir informação. Tem diminuído essa dinâmica que eu vou dizer, mas ela ainda é existente. Mulheres que vêm, que migram, seja Portugal, seja Itália, enfim, né? Creio que no Canadá, até pela política migratória do Canadá, seja um pouco diferente, mas para a Europa, e principalmente Portugal e Itália, que são países de entrada, né, normalmente, dos brasileiros aqui, existe algo que a gente não pode mais deixar acontecer, que é a mulher que entra ilegal, que não tem visto, que não tem cidadania, que é ilegal, né? Entra o que acontece na Europa. E isso tem muito a ver exatamente por quê? Porque o brasileiro tem os 3 meses, né, que não precisa de visto, então ele vem como turista. E a gente sabe que muitos brasileiros, e isso vale para homem e para mulher, vêm como turista e ficam. E depois eu vejo o que fazer. Primeira coisa, sendo advogada que trabalha com imigrantes, não faça isso. Não entre ilegal no país. Porque ainda que você consiga se regularizar depois, o teu custo, e custo financeiro, custo de teu tempo, custo emocional é muito alto. Porque você, enquanto ilegal, e isso, infelizmente, é correto o país agir dessa forma, enquanto você é ilegal, você é inexistente, você é invisível neste país. E, respeitada a política migratória de cada país, os governos estão certos. Então, não vamos separar aqui a questão de refugiados, que nós temos também, principalmente agora por conta da Ucrânia, refugiados em todos os lugares. Não estou falando desse perfil, do refugiado, estou falando do perfil daquele que quer imigrar, mas entra como turista e decide ficar. Não faça isso. Você vai passar por inúmeras situações.
É possível você fazer isso de forma regular, de forma legal, ter visto, ter cidadania, ter mil formas de você entrar e sem ter que passar por isso. Aonde que isso se agrava quando vem a figura da mulher? A mulher entra, ilegal, e por N razões, e não vou entrar no mérito, que é um julgamento que eu não me cabe fazer, mas acaba, muitas vezes, se relacionando com o estrangeiro, o português, o italiano, o espanhol, enfim, com o europeu, exatamente porque é uma forma de se regularizar. Né? O casamento, que depois garante, cada país com as suas regrinhas, mas o casamento possibilita a aquisição da nacionalidade, seja italiana, seja portuguesa, enfim. E muitas fazem isso. E hoje, eu vejo, por exemplo, as brasileiras que eu atendo hoje nas ações de divórcio, por exemplo, que foram casadas com esses estrangeiros. Esse casamento aconteceu, né, há tempos atrás, já há muitos anos. Então, por isso que eu digo, hoje está já mudando um pouco esse perfil. Mas os divórcios de hoje são de uma década ou duas atrás, das mulheres que fizeram esse movimento do vir ilegal e, né, casar para se regularizar. Todo relato, e aqui eu coloco 100% dos divórcios que eu atendi de brasileiras que casaram com os europeus, porque entraram ilegal. Não estou dizendo que o casamento foi com este objetivo, não cabe a mim fazer esse julgamento, mas que eram ilegais na época do casamento, né? E que relatam que o casamento foi um martírio do início ao fim. Por quê? Porque cada situação de conflito do casal, qual é a ameaça do homem? Lembre-se que você é ilegal. Se você fizer qualquer coisa, eu te denuncio, você vai ser deportado. Ou até após ela obter a cidadania, eu denuncio que o nosso casamento era, ainda que o homem saiba que ele também vai ter consequências jurídicas se ele falar que ele simulou um casamento, mas eles fazem as ameaças. E aí, o que a mulher vai fazer diante disso? Você deportada? Não, por favor, se cala. Até que um dia, enfim, a relação acaba, quando elas vão fazer, e aí é que elas contam. Então, todas as brasileiras que eu atendi, que elas estavam ilegais e que casaram, os divórcios que eu atendi foram de relatos de que isso era usado como ameaça. Você é ilegal, eu vou denunciar. E aí vinha violência, vinha todo tipo de situação. Então, se eu puder aqui usar o espaço, né, para tentar fazer algo de útil da minha parte, é nesse sentido. Não, se tu tem, sei lá, uma amiga, alguém da família, vai entrar lá e daí vai como turista e depois fica. Ou então, fulana arrumou um namorado, né? Porque hoje a gente tem também a questão do ambiente online que permite, hoje, você está aí no Brasil e você está conversando com o italiano, eu vou, vamos casar. Não faz isso. Faz o seguinte, resolve a tua situação. Entre no país legalmente. Se você vai casar depois, beleza, legal, vai lá, felicidade. Mas não jogue esse poder na mão de um companheiro de que a tua permanência no país depende dele para se legalizar. Porque é a grande arma que eles têm e que muitas brasileiras passam por isso. Então se legalize, vá para o país corretamente, legalmente, porque não é só pela questão da relação amorosa, é a tua questão de poder trabalhar, de poder usar o serviço público, né, seja de saúde, seja do que for, de uma forma tranquila, de não ter que viver nessa invisibilidade que o imigrante ilegal vive, porque o ilegal ele é invisível, né? Então não se submeta a isso. E como mulher, principalmente, não se submeta, se regularize, faça, né, o trâmite que tem que fazer. Não dá poder para ninguém nesse sentido. Eu posso colocar aqui, Karen, que diante da tua fala aí, né? A Migrata traz uma vulnerabilidade, né? E aí, nessa questão, ela se potencializa, né? Potencializa essa vulnerabilidade. Então, a ideia chegou aqui, a ideia, e aí acaba que você se vê mais frágil ainda. Então, você fala de um contexto de saúde mental, porque se a pessoa vai ilegal, ela vai ter direito à saúde, no
do país que ela está escolhendo, ela vai ter direito ao trabalho, ela vai ter direito à moradia, tudo isso envolve saúde mental. Então, olhar para isso, né? Olhe primeiro as condições para se viver bem, para depois escolher migrar de fato, né? Karen, eu estava olhando que violência doméstica é o crime mais cometido no Portugal. Então, tipo, o índice de violência doméstica lá também é altíssimo, né? É claro que lá a criminalidade é diferente daqui. A gente tem, eu senti isso de passagem, assim, mas a gente vê que é diferente. É como a Ju falou, do Canadá, que a primeira coisa que ela notou de diferente é sair na rua sem ter medo, né, de acontecer alguma coisa, especialmente pelo fato de ser mulher. Infelizmente, no Brasil, essa não é a nossa realidade. A gente tem o receio ainda de ir a pé no mercado, de ir na panificadora da esquina, sozinha. E os nossos receios são diferentes do receio de um homem, né? Enquanto o homem pensa em segurança no sentido de um assalto, nós já pensamos na questão da nossa esfera íntima, né? De não sermos violadas dentro daquilo que a gente tem de mais privado nosso, né? Que é a nossa dignidade sexual. E que, infelizmente, a gente não tem essa segurança no Brasil. Não existe. Imagina sair andar à noite, como a gente saiu em Portugal, como a gente saiu no Canadá. Aqui eu não consigo visualizar isso, você sair sozinha. Entendeu? Ou mesmo com uma outra mulher. Né? A gente sabe que a gente está numa situação de vulnerabilidade por ser mulher. Essa condição de ser mulher já nos coloca como vulneráveis dentro do nosso país, em qualquer ambiente, em qualquer espaço, inclusive dentro de casa. Então é bastante difícil isso. Lá o Marcos Bittencourt, Karen, sempre brilhante. Marcos, amigo querido. Deixa eu só. Mas eu penso... Já que eu cumpri, desculpa, mas eu vou ter que só interromper por um detalhe. Eu cumprimentei o Marcos, que é um amigo querido de Curitiba, mas a mãe dessas 3 amigas queridas que eu estou aqui também passou aqui, deu oi, e eu estava falando e não pude responder. Neuza, um beijo em seu coração, minha amiga. Obrigada, Marcos, pela tua presença. Venha sempre. Nós, no Entre Irmãs, estamos aqui todas as terças-feiras com temas diferentes. E será um prazer recebê-lo. Karen, então, como a gente estava falando de Karen e Ju, o que a gente percebe, eu e a Fábio falando da realidade brasileira aqui, a Fábio hoje está em Brasília, eu em Curitiba, a realidade não é muito diferente de um lugar e do outro. Né? As coisas são muito parecidas, a questão da discriminação, do preconceito, do medo, pelo fato de ser mulher, que são situações, condições diferentes do que eu percebi, pelo pouco que fiquei ali em Portugal, e mais diferente ainda no Canadá. Né? No Canadá eu senti a segurança de uma forma muito mais ampla, assim. Eu vou dizer para vocês que eu me senti muito tranquila lá de caminhar, tipo, eu andei, aliás, teve uma tarde que eu saí com a Ju e eu tava com mochila nas costas. A minha mochila tava o tempo inteiro aberta. Eu só vi isso no final da tarde. Ficou aberto, assim, que tinha meu passaporte, minha carteira aberta. E não aconteceu nada. Imagina se fosse aqui. Né? E não é querendo falar mal do nosso país, não é nada disso, gente. Entendam, a gente mora aqui, a gente só quer que o Brasil seja melhor do que ele é. Né? E identificar o porquê desse distanciamento. Onde está a causa de tudo isso? Né? Onde a gente pode melhorar? Quais são os setores que precisam de melhoria? E quando a gente fala, daí, olhando mais para o aspecto, Marcinha, um beijo para você, seja bem-vinda. Quando a gente fala do aspecto de trabalho, de relações, você colocando aí da questão da violência de gênero, da violência doméstica, né? Então, eu li pela CNN, que saiu uma reportagem falando que o crime que é mais cometido em Portugal é violência doméstica. E aí eu pensei, se esse já é um crime que é bastante cometido lá, imagina você nessa situação em que você se coloca ainda mais vulnerável de estar aí dependendo de uma outra pessoa para você não ser deportada do país. Você está vivendo já uma ameaça constante. Então, bastante, eu acho que fica aí a dica da Karen, realmente que a gente fale com outras pessoas, que a gente sabe que estão indo e tal, que as coisas não são tão assim, né? Que a gente precisa colocar um pouquinho o pé na realidade e ir já com uma coisa mais definida.
Ainda que você não tenha um trabalho definido, pelo menos a tua nacionalidade ou o teu visto de permanência já esteja regular para não ser um fardo a mais, um obstáculo a mais nessa fase de adaptação. Eu costumo dizer que aquilo que é o básico, né? Você não deve entrar na casa dos outros sem autorização. Eu acho uma coisa que eu acho muito básica. E é isso, quando você entra num país, se você não tem um visto, não tem, né? Você está entrando sim, sem eu vou entrar como turista. Travou? Travou? Uma travadinha. Eu acho que eu também tive uma impressão aqui. Eu acho que né, eu vou entrar como turista, depois eu estou lá e eu me legalizo. Você está entrando ilegal, você está entrando sem autorização. Você quer entrar. Por isso que eu falo assim, né, uma forma né, de desenhar. Você quer entrar na casa de uma pessoa sem autorização e quer ser bem tratado? Desculpa, mas é isso. Em resumo, é isso. Né? Então, ou então isso que a gente falou, que, né, muitas vezes, mas é porque eu vou casar com o fulano, daí eu vou ter... Mas não vem aí legal. Então pega um visto. Até você casar e resolver isso, você pelo menos vai ficar legal. Porque independente de ser homem, de ser mulher, você tá ilegal, você vai estar sempre naquela ansiedade, né? Porque você sabe que vai poder ser deportado a qualquer momento. Uhum. E as políticas imigratórias têm sido, aqui em Portugal principalmente, teve alteração da legislação recente, exatamente mudando muitas regras e que está mais difícil a entrada. Pela primeira vez esse ano a gente teve também notícias em Portugal de que aumentou o número de recusas de entrada de brasileiros. A gente vinha aí por conta do acordo da CPLP e algumas questões, né, bem técnicas, né, de que facilitava a entrada de brasileiros e que agora dificultou a questão da manifestação de interesse, enfim, das regras de regularização daquele brasileiro que entrou a princípio, né, como turista e decidiu ficar. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não é que eu entrei como turista e aí eu decidi ficar. Não, você já tinha decidido que você queria vir ficar. E você entrou como turista porque você não quis regularizar e vir com visto. Existem inúmeras formas, existem inúmeros vistos. Brasileiro, a maioria dos brasileiros vai ter uma descendência portuguesa, uma descendência italiana, vai ter um jeito de fazer. E você é que escolheu entrar irregular e permanecer. E aí, depois você reclamar das consequências disso é complicado, né? É o que eu digo. É você entrar sem autorização na casa de alguém e querer ser bem tratado. Então, a gente precisa falar disso de uma forma clara e dizer, não faça, não faça. Sabe o que acontece, Karen? O famoso jeitinho brasileiro, né? Tipo, a gente vai dando jeitinho aqui e ali. Não, tipo, lá não existe jeitinho brasileiro, né? Então, tem que ser bem pontuado mesmo. E um alerta que eu quero fazer aqui, em que pese não seja o nosso tema da live, mas que tem muito a ver com isso, é sobre a questão do tráfico de pessoas. Porque muitas mulheres, especialmente, são seduzidas por conta de trabalho, vai trabalhar como babá, vai trabalhar como modelo, vai mudar de vida, eu vou mudar. E aí existe todo... A gente sabe que vários segmentos ali, o tráfico sexual é o maior deles, mas tem também o tráfico para trabalho escravo. Então, é importante que se coloque isso, porque Portugal é uma porta de entrada para o tráfico humano, e a gente sabe que ocorre, em que pese no Brasil não se fale muito sobre isso, eu até acredito que tem que falar mais sobre isso, porque é algo que acontece, e acontece muito, tráfico de mulheres e crianças. É absurdo o número de pessoas que desaparecem, né, e ninguém sabe aonde foram parar. Então, é algo que realmente que as pessoas fiquem atentas, não se deixem seduzir por uma propaganda, ali por uma coisa. Quando a coisa é boa demais, gente, quando você já vai com emprego, casa, roupa lavada e um salário maravilhoso, para tudo, que não é assim, gente. Não é assim, né? Vamos, hello, mundo real. Não é assim que as coisas funcionam. Então, mesmo para Karen e para Ju, que saíram daqui com um planejamento, que saíram daqui com um objetivo, que foram para lá já numa outra situação, né, de permanência mesmo ali. Não foi difícil, não foi fácil esse início. Imagina você sair e já entrar lá ilegal. Ou são mortas e não entram nas estatísticas, exatamente, né?
ou são mortes e não entram nas estatísticas. Porque, infelizmente, eu não sei qual é o problema, mas não se fala muito no Brasil. Até quero trazer mais esse assunto para a minha página, porque eu estava lendo esses dias sobre o índice de pessoas desaparecidas e que não se tem notícia. Tipo, ninguém sabe para onde foi. E a questão do quanto o tráfico é invisibilizado justamente porque tem grandes personagens por trás de tudo isso que estão envolvidos e aí não as coisas... Porque tem um facilitador, né? Para conseguir ir para outro país, passar por aeroporto e tudo mais, tem que ter um facilitador nisso tudo. Então, a gente sabe que é difícil, mas que a gente tem que alertar para que outras pessoas não acabem caindo nesse golpe. Fábio, quer fazer mais uma pergunta para elas? Eu acho que a Karen trouxe aqui bastante coisas que é importante, né, a gente retratar, especialmente sobre as mulheres, né? Acho que é importante a gente ressaltar a questão do se preparar. Já é tão difícil a migração, né? Já é tão difícil mudar de país. Sabe, Fábio, vou falar uma coisa assim, vida fácil, nada vem fácil. Tudo que é muito fácil a gente tem que desconfiar. Mesmo o Canadá, saiu várias entrevistas falando que o Canadá busca brasileiros, o Canadá tem Sim, empregos, o Canadá está de portas abertas. E realmente, o Canadá gosta muito dos brasileiros, pela minha visão. Mas muitos brasileiros chegam aqui, às vezes, porque chega lá, é contratado, vem com visto de trabalho e vê o salário X. E aquilo eles transformam em real e os olhos brilham. Vou receber não sei quantos mil reais. Quando você vem morar aqui, você vai gastar não sei quantos US$ 1.000, não reais. Então a pessoa não estuda, não coloca, não vê quanto que vai gastar, não vê quanto que custa um aluguel. Tudo você vai pagar em dólar. Tudo você vai pagar 4 vezes mais do que você paga no Brasil. Então, se a pessoa não se prepara e só vê cifrão, só vê o valor ali transformado em reais e não vê a realidade, não vê o trabalho que ela vai ter, porque aqui você vai realmente trabalhar, você vai ser cobrado pelo seu trabalho. As 8 horas que eu estou no meu trabalho, eu trabalho 8 horas por dia, eu trabalho. Eu não fico lá de bato-papo, tomando não sei o quê. cafezinho. Não, eu recebo por hora, a maioria dos salários são por hora, e é a hora que você trabalha. Então, quando você vem, muitos brasileiros chegam aqui iludidos, tem muitos que voltam falando mal do Canadá, sabe? O sistema aqui é público, tudo é público, aí a gente compara com o sistema que nós tínhamos privado, escolas privadas, saúde privada, e aqui é tudo público. Tem escolas privadas, mas os meus filhos eu optei pela pública, a privada é bem cara, então o sistema público funciona aqui, mas é público, entendeu? Você não vai passar na frente de ninguém no hospital. Se você chegou lá e chegou alguém mais urgente que você vai ficar lá esperando, porque teu caso não é tão urgente. Talvez você passe a noite no hospital e você é só mais um. Você não é o filho de fulano, você não tem nada aqui. Todo mundo é igual. E essa sociedade igualitária, eu gosto. Vocês sabem que a gente tem um senso de justiça que é forte na gente, assim. E eu acho que para mim é o ideal, assim, sabe? Eu acho muito legal eu ser como qualquer um, porque eu sou só mais um aqui, não sou especial. E muita gente vem com essa visão, eu sou especial, eu tenho que ter tratamento especial, mas lá eu era isso, mas meu pai era médico, mas... E aqui não, aqui mesmo o filho de médico, o filho de não sei, do Papa, o Papa vem pra cá e vai ser tratado igual eu, sabe? Então eu acho que isso é muito, muito legal aqui. Você fala Tem uma de uma romantização, né, Ju? Tem uma frase que eu sempre uso, eu penso nisso quando eu tô aqui, que é escolher é perder. E quando a gente escolhe ficar aí, eu perderia de estar aqui, e quando eu escolhi de estar aqui, eu perco de estar aí. E outra frase é, o Brasil, como é que é? O Brasil é bom, mas é uma merda. Não, o Brasil é bom, mas é uma merda, o Canadá é uma merda, mas é bom. E eu acho que é bem por aí, tipo, eu ganho muita coisa estando aqui, que vocês sabem. Adoro morar aqui, adoro a minha vida escolhida, mas eu perco muita coisa. E muita coisa especial e que para o ser humano, para os meus afetos, assim, isso dói, eu fujo um pouco dessa dor. Mas cada escolha
é Requer uma perdas. renúncia. Toda escolha requer perdas, e de fato, né? Então, Quando para uma escolhemos mudança, levantar, assim, exige muita maturidade. Se você não vem com ela, você vai ter ela, porque dói e a gente cresce, porque o sofrimento faz a gente crescer. eu também posso colocar, Ju, que o sofrimento faz a gente crescer quando você escolhe olhar para isso. Ele pode não fazer crescer quando você escolhe permanecer nele, É, mas nem sempre, né? Faz a gente crescer. Mas a migração é uma grande oportunidade para isso. Vocês duas também colocaram isso aqui, né? Eu quero só colocar assim, se vocês teriam alguma coisa mais aí para fechar, né? Querem colocar mais alguma coisa para a gente fechar a nossa live, né? E já quero, antes de vocês fecharem, quero agradecer, né? Agradecer a Ju, agradecer a Karen por estarem aqui nesse espaço. Quero dizer que esse espaço está sempre aberto para vocês e o quanto a gente também acolhe tudo isso, porque vocês duas falaram bastante aí sobre o julgamento, né? O julgamento que as outras pessoas têm. Muitas vezes os próprios brasileiros julgam. Então, mais acolhimento, menos julgamento. E repasso aí a palavra para Karen colocar e depois, se a Ju quiser colocar alguma coisa também. Eu acho que se puder fazer uma conclusão, né, com a licença em razão da profissão, da vocação, né, como advogada, né, trabalhando hoje aqui, é o conselho profissional de não migre sem planejamento, não migre de forma ilegal. É a única coisa a se dizer. Não faça isso de forma ilegal. E do ponto de vista pessoal, e aqui aproveitando, Fábio, que você falou, óbvio, nós aqui, né, eu e a Ju sendo brasileiras que, né, emigramos, falamos isso para os amigos do Brasil, né? Mas isso vai valer para qualquer situação de imigrante de qualquer país. Enfim, quem ficou no país de origem, quem ficou, né, e que viu o amigo, o familiar emigrar, não julga sem conhecer a realidade. Não faça. Porque acaba acontecendo muito a situação. A Ju está no Canadá, um país super desenvolvido, como ela colocou, um sistema público que funciona redondinho e tal. Mas não significa que isso vai garantir que quando ela chegar no país a vida dela vai ser fácil. Porque vão existir outros desafios que ela vai enfrentar. Né? Eu estou aqui, né, e eu digo especificamente as cidades que eu vivo, que é Lisboa e Milão, porque existe um charme, né, da cidade, Milão, tem toda essa coisa, tipo, as pessoas, ai que chique, né, viver entre Lisboa e Milão. Tem um monte de coisa bonita, né? A Europa tem essa característica de lugares muito bonitos, né, paisagens. Então, mas não é porque eu tenho uma bonita paisagem, porque a cidade é bonita, que a minha vida está fácil. São coisas distintas, né? O que a Ju falou, cada escolha é uma perda, cada escolha é uma renúncia. Quando eu decidi vir, eu sei o que eu perdi no Brasil, eu sei do que eu tive que abrir mão, e eu sei as dores que eu carrego, as saudades que eu carrego, né? As coisas que eu gostaria de ter. Eu sempre falo que eu queria pegar uma mala, tem um tanto de pessoa lá que eu queria trazer aqui comigo, de lugares, de coisas, de comidas, de tudo. A gente tem saudade de casa, a gente tem saudade da origem. Então não faz esse julgamento de que porque de repente tem uma foto bonita no Instagram, porque a cidade é bonita, em qualquer lugar que você caminhar na cidade vai ter uma paisagem bonita, né? Porque o Canadá, nas estatísticas, vai parecer um país altamente evoluído. Não é por isso que a nossa vida é fácil. Então, acolhe um pouco mais, sabe? O amigo, o familiar que está migrando e pensa que, ainda que ele esteja indo para um país lindo, para um país desenvolvido, mas ele está deixando a casa, está deixando o berço, está deixando uma história para fazer isso. Acolhe um pouco mais. E se não puder ajudar, não julga, não fala, né? Ah, tá lá, tá com a vida fácil. E aí, se eventualmente você fazer algum comentário, que às vezes o que a gente faz, quando a gente acredita que está entre amigos, é exatamente isso, de desabafar,
de contar alguma coisa que não tá boa. Ah, tá fazendo drama, tá fazendo mimimi, porque tá aí, morando na Europa, porque tá aí no Canadá. Não, gente, não faça isso. A experiência do migrar, eu e Juliana, acho que podemos dizer que, por sorte, uma migração planejada, uma migração correta, legal, mas não significa que ela foi fácil. Então, não caiam exatamente por conta disso, de falar, ai, porque tá lá naquele lugar que é todo lindo, não caiam de querer, então eu vou também, assim, simplesmente pela empolgação, pelo impulso. Tô indo para a Europa, que é chique, tô indo para o Canadá, que é desenvolvido. Não, reflita, coloque na balança as tuas prioridades, se vai valer a pena o que você está deixando, quanto pesam as tuas relações pessoais, familiares, o quanto você suporta ficar distante, né? E a gente se acolher um pouco mais, sabe? Seja os amigos que deixamos no Brasil, e que eu tenho muita sorte de ter essas amigas aqui com quem eu posso conversar e desabafar. A Lu, que é amiga de longa data principalmente, mas aqui entre nós também, quando nos encontramos com os brasileiros aqui, né? Existe uma comunidade, tanto no Canadá, como a Ju falou, aqui em Portugal é gigante a comunidade brasileira, na Itália também tem uma grande comunidade brasileira, Milão concentra uma grande comunidade brasileira. A gente precisa se acolher mais entre nós. Todos estão com algum enfrentamento. Então, um acolhimento, né, de sabermos que todos temos dores dentro dos nossos processos de mudanças e respeitar elas. Acho que é isso. E agradecer aqueles que dão o apoio quando a gente precisa. Isso é importante também. E obrigada, agradecer vocês também pela oportunidade de estar aqui, pelo convite e pelo acolhimento de vocês. Obrigada, nós que meninas. agradecemos. Obrigada, Karen. Obrigada pelo teu sim. Obrigada pela tua presença também na nossa vida, pelo acolhimento, por ser, porque a gente precisa de pessoas que são. E Ju é minha irmã, né? Então, a Juliana está entre irmãs, literalmente. Obrigada pela tua partilha. Vivo, né, Lu? Oi? Ela sempre está no Entre Irmãs, hoje é ao vivo. Hoje ela está aparecendo, né? Porque ela sempre fica nos bastidores, né? Exato. Então hoje ela está aparecendo. Obrigada, Fábio. Fábio te mandou um beijo aí, Karen. Obrigada pela tua presença. Doutor Fábio, seja sempre bem-vindo. Nós temos aqui o Entre Irmãs toda terça-feira, aqui no Instagram, sempre com um tema diferente. Na próxima terça-feira, nós abordaremos o tema Justiça Restaurativa nos conflitos de família. Então, bastante importante, não percam. Nós esperamos vocês ainda esse mês, às 19h30, a partir de agosto, às 20 horas. Contamos com todos vocês e é claro que eu sempre gosto de fechar com algozinho, né? E dessa vez vou citar Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fosse a presença distante das estrelas. Para vocês, minhas amigas, que estão longe, mas que estão sempre brilhando e reluzindo para a gente. Obrigada, um beijo, meninas. muito Um beijo grande. Dias de luta, dias de vocês. glória. É isso aí. Um beijo. Obrigada. Beijo. De coração. Um beijo grande Tchau, tchau. de coração. Obrigada a todo mundo que entrou. Beijo, gente. Beijo, Marcinha. Beijo, Deia. Jana. Ju Kaminski. Nossa, uma galera aqui. Obrigada a todos, mãezinha. Beijo. Márcia Barufati. Gente, eu não consigo ler todo mundo. Se eu deixei alguém, Van. Mas, enfim, sinto-se todas abraçadas aqui pelo Entre Irmãs. Mãe, Aquele um beijo. beijo. E Te até amo. o próximo.